Pois é, pessoal, a gente estava tão empolgado para passear por Berlim que nem percebemos que o microfone estava desconectado e não captou as nossas lindas vozes. Mas tudo bem, né? Imprevistos acontecem. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora com a gente nesse rolezão por Berlim. O primeiro registro documental da cidade de Berlim data do século XIII. Embora é claro que a ocupação dessa área já se dê a alguns séculos anteriores. O que se sabe é que havia em cada margem do rio Spree dois povoados distintos, duas tribos distintas colonizaram essa região. Então nós tínhamos de um lado do rio a cidade de Köln e do outro lado do rio Spree a cidade de Berlim. Foram nos idos dos anos 1400, no século XV, portanto, que houve a unificação dessas duas cidades em uma só e passou-se a adotar o nome de Berlim oficialmente. Bom, e agora estamos aqui no Portão de Brandemburgo. É uma antiga porta da cidade que foi reconstruída no final do século XVIII. O portão é a entrada monumental para Unter den Linden, que é a Avenida das Tilhas. Ele é em estilo neoclássico e com 5 vãos. Ele possui 12 colunas gregas, 6 de um lado e 6 de outro. E em cima dele tem uma quadriga. Essa quadriga, ela tem a deusa grega Irene, que é a deusa da paz, e uma biga puxada por 4 cavalos. Quando Napoleão ocupou a Prússia, ele roubou essa quadriga que fica em cima do portão e levou ela para Paris. Mais tarde, a Prússia derrotou as tropas de Napoleão, ocupou Paris e recuperou a quadriga e trouxe de volta ao seu local original. E como vocês podem ver, aqui no portão está com marcas de tinta. Há alguns dias, ativistas pelo clima jogaram tinta no portão. E agora o governo está fazendo a limpeza dessa sujeira deixada por eles. O portão tem 5 passagens. A do meio, a mais larga, era exclusiva para os membros da realeza. Seguindo a Avenida Unter den Linden ficava o Palácio Imperial. Do outro lado da avenida, atravessando o Tiergarten, tem o Siegessäule. A Siegessäule, ou Coluna da Vitória, foi concluída em 1873 e ela foi construída em comemoração à vitória do Reino da Prússia contra a França, Dinamarca e o Império Austríaco, numa guerra que se deu entre 1864 e 1871. Originalmente, esse obelisco ficava na frente do Reichstag, o prédio do parlamento alemão. E somente em 1937 ele foi transferido para esse local, que fica bem ao centro do Tiergarten. A Siegessäule tem pouco mais de 66 metros de altura. E no seu topo nós vemos uma imagem da deusa Vitória, a deusa das vitórias militares. Essa imagem possui cerca de 5 metros de altura e 35 toneladas. Para chegar até o alto, há uma escadaria com 285 degraus. Se o teu cardio estiver em dia, vale a pena subir até lá. Aí uma dica importante, não caia na tentação de querer atravessar as avenidas aqui, elas são muito movimentadas. O acesso à Siegessäule se dá por essas estruturas que você encontra nas esquinas, nos entroncamentos das avenidas. É uma passagem subterrânea que te leva diretamente até o obelisco. Ao longo de toda a base da Siegessäule é possível ver ainda as marcas da Segunda Guerra Mundial. São vários buracos de projéteis de todos os calibres em toda a sua extensão.
Estamos chegando agora no Memorial Soviético. Ele fica dentro do Tiergarten, muito próximo ao portão de Brandemburgo e do Reichstag. Nesse local, cerca de 2.500 soldados soviéticos que morreram na Batalha de Berlim estão aqui enterrados. Então, esse memorial homenageia os soldados soviéticos mortos, mas também é um marco importante de recordação de uma guerra que não deveria ter acontecido e que jamais deve se repetir. E aqui vocês podem ver que estamos em frente à Torre de TV de Berlim, a famosa Torre de TV de Berlim. Ela foi construída entre 1965 e 1969. Ela tem 368 metros de altura. É a construção mais alta da Alemanha. No alto dela tem uma bola e a gente pode ver uma bola e ali é um restaurante com uma visão panorâmica da cidade em 360 graus. Ela pode ser vista de todo o centro e de alguns bairros da Alemanha também. Importante dizer que na época da divisão da Alemanha, ela ficava na parte da Alemanha Oriental. Berlim é a maior cidade da Alemanha e também a sua capital, desde o Império Prussiano. Também foi capital da antiga República Democrática Alemã, no tempo da Guerra Fria, e voltou a ser a capital de todo o país após a reunificação. A cidade tem cerca de 3.800.000 habitantes e uma área total de quase 900 quilômetros quadrados. Para efeito de comparação, Paris tem pouco mais de 200 quilômetros quadrados. Então dá uma ideia da imponência dessa cidade. E nós começamos o nosso segundo dia de visitas aqui em Berlim, na Alexanderplatz. Essa praça é a maior praça urbana da Alemanha e ela foi antigamente um ponto de comércio de gado. Ela ganha esse nome, Alexanderplatz, a partir da visita do czar Alexandre I da Rússia, em sua visita a Berlim, então sede do Reino Prussiano, no ano de 1805. E é aqui na Alexanderplatz que você encontra vários importantes pontos turísticos aqui da capital, como a Fonte de Netuno, a Torre de TV, a Catedral está aqui perto, a Ilha dos Museus é muito pertinho, a Rotes Rathaus ou a Prefeitura Vermelha, que está aqui atrás de mim, bem como outros edifícios icônicos da cidade.
Se você estiver por Berlim e quiser ver a torre de TV, você tem a opção de pagar R$ 24,50 no ingresso individual na própria torre, ou você pode atravessar a praça e vir no prédio do parking e pagar €6 para ter uma visão privilegiada da torre de TV. O prédio do Reichstag talvez seja um dos maiores símbolos da democracia alemã. O início da sua construção data de 1884, por ordem do então imperador Guilherme I. O fim da construção aconteceu em 1994, 10 anos após. E foi aqui, da sacada do Reichstag, que em novembro de 1918 foi proclamada a República Alemã, logo após a renúncia do imperador. Terceiro dia de visita em Berlim, amanhecemos muito cedo hoje, já estamos aqui no parlamento, vamos iniciar a visita, já estamos aqui na verdade na cúpula, vamos subir agora a rampa e vocês acompanham essa jornada com a gente. Na entrada a gente recebe um audioguia e, pasmem, em português, maravilha, hein? Acompanha a gente. Encerramos agora a visita ao parlamento. Ela é totalmente gratuita, mas atenção, você precisa fazer uma reserva antecipada. Isso você faz diretamente no site do Reichstag. Eu aconselho você 2 ou 3 semanas antes da sua visita, entrar no site, preencher o cadastro e fazer a reserva. Aguarde a confirmação, ela costuma acontecer bem rapidinho, em questão de horas você recebe por e-mail a confirmação e aí sim você está liberado para vir aqui no dia e hora agendada para fazer a visitação gratuita. E vale a pena. Bom, se você está em Berlim e quer conhecer o muro, esse é o melhor lugar que existe. O East Side Gallery, essa galeria ao ar livre, ela conserva mais de 1.300 metros contínuos do muro, todo transformado numa imensa exposição de arte, toda grafitada, e vocês devem estar vendo atrás de mim uma pequena multidão aglomerada. Esse é o ponto que atrai mais turistas, é a cena que retrata o beijo, que vocês vão conferir também na foto. Esta é a Gedächtniskirche. Essa igreja foi construída por ordem do Kaiser Wilhelm II, Guilherme II. E ele mandou construir essa igreja em homenagem ao seu avô, o imperador Guilherme I, Kaiser I. Essa igreja não teve lá tanta importância ao longo da história, até ter sido bombardeada na Segunda Guerra Mundial pelos aliados. Em 1950, houveram planos de demolir por completo as ruínas da igreja, mas os cidadãos berlinenses fizeram uma manifestação e exigiram que se mantivesse as ruínas em pé como recordação.
do trágico episódio da Segunda Guerra Mundial. Mais um marco da guerra aqui no coração de Berlim e uma lembrança para todos nós ao redor do mundo e nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, com muitas guerras acontecendo ao redor do planeta, das consequências desses atos da humanidade. É hora da gente construir o caminho da paz. E a Gedächtniskirche nos mostra muito bem por quê. O lugar onde eu estou agora é uma ilha no rio Spree, aqui no centro de Berlim. Antigamente nessa ilha ficava o grandioso Berliner Stadtschloss, um grande castelo que foi finalmente demolido durante o regime da Deutsche Demokratische Republik, a DDR ou a República Democrática Alemã, nos tempos da Guerra Fria. Atualmente na ilha se encontram 5 grandes museus, na ordem: o Museu Pergamon, o Altes Museum, o Neues Museum, o Alte Nationalgalerie, o Museu Bode. E também nessa ilha nós encontramos a Catedral Berliner Dom, que está aqui atrás de mim, e o Lustgarten. Berlim é um grande polo artístico, cultural, científico, político para toda a humanidade. Estamos agora na Avenida Unter den Linden, uma das avenidas mais importantes e mais famosas aqui da cidade. E andando pela avenida, você vai se deparar com várias edificações. E eu diria que caminhar pela Unter den Linden é caminhar pela história do mundo ocidental. E em particular, obviamente, da Alemanha. Você sai, por exemplo, da Ilha dos Museus, do antigo Palácio Imperial, da época prussiana, e você passa pela frente do Museu de História, você passa pela frente da Ópera,
E aqui atrás de mim nós temos a Universidade Humboldt. Para você ter uma noção da importância dos irmãos Humboldt, o biólogo desbravou a América do Sul, fazendo descobertas incríveis, catalogando plantas, espécies animais, como ninguém antes na história havia feito. Não à toa, há um busto aqui na frente da universidade, fornecido pelo governo de Cuba, em homenagem aos Humboldt. E o agradecimento diz aqui que eles devem a Humboldt, ou acreditam a Humboldt, o legado de ser o segundo descobridor de Cuba. Curioso, não? Mas aqui, se a gente observar a Unten den Linden, que partia do antigo Palácio Imperial, e na outra ponta, no outro extremo, nós vamos ter o Portão de Brandemburgo e, portanto, toda a história da Alemanha Ocidental, da história da contemporânea, inclusive, da humanidade, passando por essa avenida. E nós temos do outro lado aqui, de frente para a universidade, uma praça que guarda uma passagem não muito alegre da nossa história, mas que eu convido vocês a irem até lá para ver junto com a gente. Foi aqui nessa praça que, em 10 de maio de 1933, estudantes ligados ao Partido Nacional Socialista, o partido de Hitler, queimaram centenas de livros. O marco desse evento nós podemos observar nesse vidro no chão da praça. Olhando através desse vidro, nós observamos uma sala vazia, com várias prateleiras de biblioteca, todas vazias. Esse é um marco, além dessa placa de bronze que relata o que aconteceu aqui na praça. Bom, e nós estamos aqui agora na topografia do terror. Aqui é onde que ficava os quartéis generais da SS e da Gestapo. Nesse local aqui, na época do regime nazista, foram torturadas mais de 15 mil pessoas. Depois da Segunda Guerra, o prédio que funcionava aqui ele foi demolido e foi todo terraplanado o espaço aqui. E durante a divisão da Alemanha, esse espaço aqui ele ficou esquecido, próximo do muro. Tanto que aos fundos aqui a gente vê ainda partes do muro. E em 1987, como comemoração aos 750 anos da cidade de Berlim, foi inaugurado então o espaço com o nome de Topografia do Terror, onde tem uma exposição a céu aberto que conta a história do que aconteceu, de tudo que aconteceu nesse local. Essas paredes que a gente visualiza agora eram as celas que ficavam no subterrâneo do prédio da SS Gestapo. Eram nesses espaços onde ficavam presos as pessoas perseguidas e torturadas. Aqui fica o Gedenkstätte Berliner Mauer, o memorial do Muro de Berlim. Não é a parte mais preservada do muro, o melhor para isso é você ir até a East Side Gallery, mas aqui você vê bem as linhas em que o muro foi traçado e numa área bem residencial, muito urbanizada, como a construção do muro demoliu casas e muitas vezes ocupou até as próprias paredes das casas aqui das famílias para fazer a divisão da cidade. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem também uma torre de vigia, o que era comum ao longo do muro, em que obviamente os militares vigiavam e evitavam o tráfego de pessoas entre um lado e outro da cidade.
Berlim é cosmopolita. Você andando nas ruas aqui ouve idiomas de diversas nacionalidades. O último censo, inclusive, indicou que aqui vivem pessoas de mais de 190 nacionalidades. E não raro a gente ouve pelas ruas o nosso idioma conterrâneo, né? O português brasileiro. Inclusive encontramos e conversamos com alguns brasileiros aqui pelas ruas de Berlim. Dos quase 900 quilômetros quadrados da cidade de Berlim, cerca de 1/3 é ocupado por florestas, parques, jardins, rios e lagos. E aqui, às margens do Spree, com a estação aos fundos, a gente encerra o vídeo de hoje. Foram 4 dias explorando a capital alemã e infelizmente não é o suficiente para você conhecer todos os atrativos da cidade. Então recomendamos que você não só venha para Berlim e reserve alguns dias aqui, mas que volte sempre que possível para descobrir um pouco mais dessa cidade. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos. E se você quiser saber sobre mais cidades da Alemanha, mais dicas e um pouco da nossa rotina aqui na Europa, acompanhe o nosso canal aí, fique atento aos próximos vídeos. Tschüss! Tschüss!